Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para essa segunda palestra do ano, no 8º ano da série Conversas Neuromusicais, que é um projeto de extensão do nosso grupo, Neuromúsica na UFABC. Nosso convidado de hoje é o professor Guilherme Bertolo, compositor, pesquisador e professor associado na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. O Guilherme realizou doutorado em composição musical pela Universidade Federal da Bahia, com período sanduíche na Universidade da Califórnia, Riverside, com pesquisa sobre a relação entre música e movimento na capoeira regional, pelo prisma da cognição musical. Seus interesses recentes de pesquisa têm se voltado para os processos criativos em música, através da imbricação entre composição, cognição e cultura, envolvendo temas como memória, expectativa, consciência, atenção, entre outros, pelo viés da cognição incorporada. Como compositor, tem atuado com frequência em projetos colaborativos e interdisciplinares, e seus trabalhos têm sido apresentados e premiados tanto no Brasil como no exterior. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais e membro atuante da Oficina de Composição Agora, que é uma associação civil que produz, registra e divulga arte contemporânea e que organiza o projeto Música de Agora na Bahia. Então, antes de passar a palavra para o Guilherme, queria pedir para os que estiverem acompanhando a palestra aqui na sala, para que mantenham, por favor, os microfones desligados durante a palestra, mas fiquem à vontade para enviar as perguntas pelo chat ou para abrirem os microfones se tiverem perguntas durante a palestra. O Guilherme disse que prefere responder perguntas que forem surgindo ao longo da palestra, tá? Então fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, abrir câmera e interagir diretamente com o Guilherme, ok? Então, Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar das Conversas Neuromusicais esse ano, e passo então uma palavra para você. Muito obrigado, Patrícia. Eu queria começar agradecendo o convite, Patrícia, Tenille, pessoal da UFABC. Eu fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre essas coisas que nos instigam tanto. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer, poder participar desse projeto que eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos. Eu vou compartilhar com vocês algumas ideias através aqui de uma apresentação. Como a Patrícia falou, se vocês quiserem me interromper ao longo da minha fala, vocês podem ficar à vontade, não tem nenhuma formalidade assim, em termos de precisar ficar falando sozinho aqui, né? Eu gostaria então que, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem me interromper. Eu separei para falar para vocês hoje sobre esse tema, composição, cognição e cultura, escuta, entendimento e processos criativos em música. Eu vou falar para vocês sobre isso, como assim, né? Composição, cognição e cultura, escuta, entendimento e processos criativos. Eu vou começar de trás para frente, eu vou começar pelo final, música, e eu vou voltando no título, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre processos criativos, sobre entendimento, aí sobre escuta, e finalizando nesse trinômio aí, que é algo que eu tenho me interessado nos últimos anos, né? Na verdade, há bastante tempo, desde a pesquisa do doutorado. A primeira coisa que eu vou dizer é que, como a Patrícia falou, eu sou compositor de formação e estou muito interessado no que a gente poderia chamar de esforços de teoria em relação à composição, né? Como a composicionalidade, eu estou particularmente interessado na composicionalidade. Atualmente eu estou escrevendo um livro que vai tratar da composicionalidade do professor Paulo Costa Lima, que é um compositor e pesquisador aqui da universidade, com o qual eu realizei meu doutorado. E eu, nesse momento, estou escrevendo Teoria e Prática do Compor 7, eu colaborei no Teoria e Prática do Compor 4, e nesse momento estou escrevendo esse Teoria e Prática do Compor 7. E eu estou falando aqui de esforços de teoria relacionados a algumas contribuições, como a do Reynolds, do Lasky, do Jonathan Impet. Eu vou voltar a falar de alguns desses ao longo do trabalho, mas também das contribuições brasileiras, né, do Marcos Nogueira, que já esteve aqui no projeto também, em 2015, o Lidwino Pitombeira, o próprio Jamari, né, que é um dos
professores aqui que são muito responsáveis pelo movimento de composição na Bahia, João Maria Oliveira, Fernando Cerqueira, entre diversos outros, né? E também, sob o ponto de vista assim, da atuação e de onde eu estou falando, meu interesse tem se voltado muito na colaboração, né, entre compositores e performers, como nesse artigo que a gente publicou em Luciano Cardassi. Então, nos últimos anos, isso tem sido um interesse de pesquisa. Então, sob o ponto de vista de música, quando eu estou falando de música, eu estou falando... Esse é o meu foco de atuação, né? Quer dizer, a composição e esses esforços de teoria ligados à composição, né? Sobretudo envolvendo a colaboração. Mas aí vou voltar um pouquinho para falar sobre processos criativos, né? A gente fala muito sobre processos criativos, mas o que são processos criativos, né? Eu vou falar desse binômio, vou questionar um pouco isso, começando com essa... Em 1985, o Sloboda disse isso, né? No livro fundamental dele, né? Que é uma pedra fundamental da cognição musical. Ele disse isso, né? Que existe um vasto corpo de literatura sobre composições musicais, mas que a maioria delas lida com o produto da composição e não o processo, né? Comumente preocupada mais com as relações musicais evidentes no produto acabado do que na história psicológica do momento a momento da gênese de um tema ou passagem. Ele alertou isso em 1985, né? Essa questão do foco no processo e não no produto. Quer dizer, da necessidade de se entender o que ele chamou de gênese moment to moment, né? Da história psicológica da tomada de decisão, digamos assim, né? E ele já alertou lá em 1985 para que muitas dessas decisões e muitos dos contextos do processo são conscientes e alguns não são conscientes, né? Então, ele alertou isso lá em 1985 e se a gente for olhar, eu vou manter aqui, se a gente for olhar ao longo dos anos, de 1985 para cá, muita coisa mudou, na verdade, né? Mas se a gente for prestar atenção sob o ponto de vista do campo da composição e sob o ponto de vista do interesse nas obras musicais, algumas coisas ainda permanecem, o foco no produto ainda é muito forte, né? Como tendência na nossa área, inclusive a partir do ponto de vista da análise, né? Eu publiquei recentemente um artigo sobre isso, falando de teorias e práticas no Brasil, na revista Opus, no ano passado, onde eu falo sobre 3 abordagens. Uma delas é a composicionalidade, como eu falei agora há pouco, a outra são as contribuições do Marcos, né, em relação ao sentido musical, né, o entendimento em música, e também a abordagem sistêmica do Lidwino Pitombeira. Mas é importante, assim, para começar a dizer, assim, nessa questão do processo, né, que o conhecimento, como diz o Paulo, né, o conhecimento associado à criação não pode ser dela isolado, no sentido da própria criação, né, como o Sloboda está provocando, né, em busca de totalização e transparência. Essa ideia de focar na obra como um produto, isolar ela, é uma ideia de busca de totalização e transparência, né? Obra de arte informa sobre o processo de sua criação, né? E aí ele pergunta, né, quando alguém compõe, quem é que fala? E aí ele propõe, né, uma avenida de elaborações em torno daquilo que poderia ser chamado de sujeito do compor, digamos assim, né? O interesse nesse sujeito do compor. Da mesma forma, o sujeito da teoria e da análise. A gente está muito acostumado com o sujeito da análise, né? De olhar para a obra e construir um discurso sobre ela, né? Mas e esse sujeito do compor, qual seria, né? E o Marx também tem uma provocação nesse sentido, que ele diz: no passado moderno, os músicos se esforçaram para traduzir teorias de outras áreas do conhecimento, aplicando-as diretamente a análises de processos criativos musicais de compositores, de performers e, mais recentemente, de simples ouvintes. Na virada dos anos 80 para os anos 90, que a musicologia passou a enfrentar sistematicamente o desafio de desenvolver modelos teóricos residentes, digamos assim, né? Aqueles que revelam e se apoiam em experiências específicas ou mesmo exclusivas da nossa interação com a música. Isso uma questão, né, em relação aos processos criativos, né? A gente focar no processo, não necessariamente importar uma ideia de uma outra área do conhecimento, por exemplo, para tentar entender. Mas e o que a gente está falando sobre criativo, né? Quando eu digo processo criativo, eu estou falando sobre o quê? Bom, ao longo do século houve um interesse crescente na criatividade, né? Um modelo muito conhecido para a criatividade é o modelo do Wallace, né? Que fala dos estágios, né, dos 4 estágios da criatividade: preparação, incubação, iluminação, verificação. Muitas pessoas já ouviram falar desse modelo, que proposto em 1926, né? E ao longo da segunda metade do século, múltiplos modelos assim de criatividade, muitos textos importantes, mas eu citei mais 2 deles aqui: o do Gardner, que relaciona a criatividade com a inteligência, e do Mihaly, né,
que nos deixou recentemente, que fala sobre a relação entre criatividade e fluxo, né, estado de fluxo. E os dois citam exemplos de música, né? Mas esses modelos, eles não nascem necessariamente da experiência musical e do processo musical, né? Então, esse texto do Schiavio e Benedek, eles falam um pouco sobre essa coisa da tensão, né? Eles falam sobre essa tensão entre as perspectivas individuais e coletivas, né, que eu vou abordar de novo daqui a pouco, mas, sobretudo, sobre os domínios específicos da música e os domínios gerais, né? Muitas dessas teorias, elas foram geradas em domínios gerais, né? E eles falam sobre as tensões ocasionadas pela ideia de que a música, ela tem questões que são muito específicas, né? Expertises muito específicas que não podem ser comparadas, né? Por exemplo, o livro do Mihaly, ele acompanha o trabalho criativo de várias pessoas. Ele acompanha um atleta, por exemplo, ele acompanha um cientista, ele acompanha um escritor, e aí ele acompanha várias pessoas e tenta fazer uma teoria geral do acompanhamento desses múltiplos sujeitos, né? E o que esses autores, por exemplo, Schiavio e Benedek, estão dizendo é que, não, peraí, em música, em arte, mas em música principalmente, existe uma tensão entre essa coisa do campo específico e do campo geral, né? Que a gente não pode desconsiderar. O Brant, inclusive, que é compositor, no texto dele bem recente sobre definindo criatividade, defining creativity, ele fala um ponto de vista sobre as artes, né? Ele diz que uma possível definição no contexto das artes é fortemente específica, né? Ele, inclusive, problematiza conceitos muito importantes nas teorias de criatividade, como novidade, julgamento, utilidade, por exemplo. Ele diz, não, em música, em arte, essas coisas, assim, por exemplo, ele fala sobre áreas de consenso, né? Uma coisa é uma área, eu dizer o que é uma novidade ou alguma coisa de julgamento dos pares na área de química, que são áreas de alto consenso. Música não tem consenso. A gente está vivendo uma época de baixíssimo consenso. Então, como é que a gente vai falar sobre novidade ou sobre julgamento, por exemplo, sobre os pares, né? Ou sobre utilidade de uma determinada contribuição em campos de baixo consenso? Para ele, isso é uma coisa que derruba muitas das teorias de criatividade de domínios gerais, né? Então, pode passar. Então, eu estou falando um pouco nessa esteira do que seria o criativo, né? Então, acho que é uma antes, Patrícia. Eu estava falando sobre... acho que volta... Não, volta aqui, voltar, acho que... Aí. Não, aí, pronto. Então, esse chamado do Sloboda, de 1985, o campo se transformou drasticamente de 85 para frente, né? A revolução cognitiva, todos os processos de imagiamento que permitiram o avanço das neurociências e tudo mais, mas o campo do estudo da criação musical, dos processos criativos musicais, ele permaneceu ainda muito centrado naquela questão do produto, que a gente falou agora há pouco, e o estudo da criatividade avançou de uma forma geral. E aí, em 2006, esse livro da Adele Edge, do Wiggins, eles falam que eles fazem uma afirmação assim que é meio paradigmática da época. Eles falam assim, não, é melhor a gente, ao invés de falar de criatividade de uma forma geral, vamos falar sobre comportamento criativo ou atos criativos. E aí entra um conceito muito interessante nesse livro sobre criatividade musical que eles organizaram em 2006. No prelúdio desse livro, eles falam, vamos falar sobre atos, ao invés de falar de criatividade, vamos falar de atos criativos, vamos falar de comportamento criativo. Aí eles estão, de alguma maneira, respondendo à provocação de 85 lá do Sloboda, né? Mas esse conceito act of composition, ele começa a ser usado a partir desse, assim, mais ou menos nessa época, e esse livro é fundamental nessa ideia do ato composicional, né? E aí, em 2012, o David Collins organiza esse livro, The Act of Musical Composition, e ele fala isso, né? Uma pouca atenção tem sido dada a essa forma particular de criatividade, de outra forma, além do que diretamente através de anedotas ou narrativas biográficas ou autobiográficas, ou indiretamente através de abordagens analíticas ou teóricas. Aquilo que eu falei, né? Normalmente, o que acontece? A pessoa conta uma anedota ou narra biograficamente, e normalmente com um foco na obra, né? Como eu fiz, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. As condições com que eu fiz tal coisa foram assim, assim, assim. Ou através de a importação de abordagens analíticas de outras áreas, né? Pega uma abordagem analítica de uma outra área e tenta aplicar no processo criativo. Ele diz isso, né? Essa é a tendência da área. Esse livro é de 2012, né?
E nesse livro ele reúne uma série de pesquisadores e diz, não, vamos falar sobre o ato da composição musical, como é que a gente faz isso, né? Nessa época também é importante falar de uma importante contribuição também de uma visão da criatividade não como um fenômeno individual. Lembra que eu falei lá atrás das tensões entre o individual e o coletivo? Ao longo da última década, tem sido muito importante a discussão da criatividade a partir de um contexto distribuído da criatividade, como o Glavianu tem falado, e esse livro do Clark, que esteve no Sincan, né, recentemente, no Sincan de Campo Grande, esse livro deles de 2017, né, sobre criatividade distribuída, e também isso tem tido um contexto grande nos processos colaborativos, mas o argumento é de que a criatividade não é um fenômeno individual, né, confinado a mentes individuais ou a, digamos assim, entre parênteses, né, gênios, pessoas que são singulares. Quer dizer, não há uma dicotomia tão grande entre a criatividade do dia a dia das pessoas e as soluções do dia a dia e a criatividade das pessoas que têm esses grandes, digamos assim, exemplos de criatividade na composição de obras, mas a criatividade, mesmo nesses indivíduos altamente especializados, ela tem uma série de elementos que são culturais e sociais que são compartilhados entre as pessoas, né? Então, esse conceito de criatividade distribuída também é importante. Pode passar, Patrícia. Então, isso mostra uma certa mudança de perspectiva, né? E essa mudança de perspectiva tem sido refletida no campo do estudo da cognição, que a gente poderia dizer a cognição criativa, né? Envolvendo os processos e os atos de composição, né? E, portanto, a ideia da introdução do conceito de ato, né? Aí eu vou citar daqui a pouco alguns desses trabalhos. Aqui eu listei alguns deles, como, por exemplo, o modelo do NED, do Svone NED, que teve com a gente no INCAN 3 há 2 anos, e alguns trabalhos do Schiavo e colegas, o próprio trabalho do Clark, que eu falei, o trabalho do Hurwitz, do Jonathan Impet. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre esses trabalhos daqui a pouco, mas é importante dizer que eles são fruto de um esforço interdisciplinar, né, ou multidisciplinar, que busca olhar o campo a partir de múltiplas áreas, né? Geralmente envolvendo cognição, em alguns casos envolvendo ferramentas computacionais para acompanhamento e tudo mais. E eu vou só fazer um parênteses agora sobre a pesquisa atual. Diante de todas essas provocações sobre processos criativos, sobre colaboração, há 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, eu estou coordenando um projeto com 3 bolsistas de iniciação científica aqui na UFBA, e a gente foi pesquisar a nossa produção. A gente pegou todos os periódicos de extratos A e B na área de música e todos os eventos das associações de área do Brasil. Fizemos o levantamento de todos os artigos publicados nesses eventos e periódicos ao longo dos últimos 3 anos, um total de 3.086 trabalhos publicados nesses 5 anos. E a gente verificou todos os artigos para ver quais deles falam sobre colaboração em música, quais deles falam sobre composicionalidade, pesquisa artística e pesquisa performativa, que seria um segundo tema, né? E o terceiro tema, ressoando um pouco a premissa do NED, né, de que os processos em composição, eles têm uma dimensão cognitiva, né, da plasticidade cognitiva dos materiais, mas também uma dimensão performativa. Então a gente foi buscar relatos de performatividade, gestos musicais nos processos de criação, né? E a gente levantou números muito baixos, assim, em relação ao total de artigos, né? O que a gente mais encontrou foi composicionalidade e pesquisa artística e pesquisa performativa, e foram 149 de 3.086, imagina, é uma área muito pequena no país, né? E olhando esses artigos, a gente ressoou essas premissas. Quais são os tipos comuns de artigos, né? A gente encontrou 3 categorias, entre eles uma delas que é o relato, que é o cara que, ou a cara que vai e relata, como é que eu fiz essa música? E geralmente ligado ao produto final. Eu fiz a música, eu fiz de tal forma. Quando é colaborativo, geralmente assim, nós nos encontramos 3 ou 4 vezes, fizemos tal coisa, relata a obra. Isso que o NED chama de anedotas biográficas ou autobiográficas, né? E muitas vezes, e aí a gente chamou, outra coisa que a gente chamou são os esforços de teoria. E aí, quer dizer, quais são esses esforços de teoria em torno do processo criativo? Normalmente, esses esforços de teoria também ressoam aquela premissa do NED de importar coisas de outras áreas, né? E tentar explicar os processos criativos a partir da importação de conceitos de outras áreas. E o que a gente chamou de implicações pedagógicas, né? A gente categorizou esses artigos
A gente apresentou esses resultados no Congresso da Tema no final do ano passado, e a gente está finalizando agora um artigo que a gente vai enviar para a Música Teórica como resultado da apresentação, né, do ano passado. Então, esses resultados vão estar compilados para vocês verem os percentuais, mas normalmente, quando a gente fala de processos criativos em composição musical, os relatos predominam, tanto na colaboração, quanto ainda na área, a gente ainda tem o predomínio do relato, mas aquele relato no sentido de como eu fiz a composição final. Então, a pessoa, por exemplo, poucas vezes relata o que não está na composição final. Eu só relato aquilo que está na composição final. Quando a gente sabe que em processos criativos, e aqui eu não estou falando só em composição, em performance também, a gente faz muitas escolhas e muitos caminhos que dão errado, né? A gente abandona a hipótese, a gente vai, eu vou fazer um certo dedilhado, deu errado, vou por outro caminho. Aí a gente não relata o que deu errado, a gente só relata o que deu certo, né? E isso é um pouco negligenciar esse moment to moment, como diz o Sloboda lá atrás, né? Porque a gente só fala do que deu certo, a gente não fala do que deu errado. Só que o que deu errado é tão importante quanto o que deu certo. Porque, como diz a Suzanne Langer, cada escolha é um sacrifício, né? E a gente só vai entender o processo criativo quando a gente considerar todo ele, não ele só em relação ao produto final, né? Isso é um problema que a gente está enfrentando, né? Mas eu acredito nessa mudança do paradigma, como eu falei, né? Então, vamos avançar um pouquinho, Patrícia? Alguns sinais dessa mudança de paradigma... sim, antes de eu falar dos sinais... mas então o que tu tá dizendo? Bom, o que eu vou falar aqui, daqui para frente, tem um pouco a ver com a ideia de entendimento e escuta, certo? Nesse livro que a gente publicou em 2020, o Marcos Nogueira e eu, ele tá disponível na página da ABCM e também, para quem quiser adquirir, ele está disponível na Amazon. Eu falo um pouco sobre essa ideia de composição, cultura e cognição incorporada, e eu falo sobre a ideia de consciência e reciprocidade no campo de escolhas da composição. Basicamente, a proposta que eu faço é de que a minha perspectiva se baseia na cognição 4E, né, que é fortemente relacionada com o nacionismo, o paradigma nacionista, né, mas também estendido, incorporado, etc., né? Mas considerando aqui a inseparabilidade entre corpo, mente e ambiente, né? Quer dizer, que envolve dimensões que são biológicas, mas também não biológicas, culturais, sociais, tecnológicas e históricas, né? Argumentando pela inter-relação entre composição e escuta, entre o compositor ou compositora e a obra, entre sentido e experiência, entre música e movimento. Assumindo a ideia de que quando a gente escuta música, na verdade, a gente não está escutando música, a gente está escutando música como? A gente não escuta a música na sua totalidade, né? Essa ideia de que a maneira como a gente conceitualiza a música não é, em princípio, diferente da maneira como a gente conceitualiza o mundo, né? O nosso aparato sensório-motor não é diferente do nosso aparato que a gente usa para ouvir música. Então, o mesmo aparato que a gente usa para atravessar a rua e ver se vem um carro na nossa direção é o que a gente escuta para ouvir música. A gente não separa os ouvidos que percebem o perigo do carro atravessando a rua e da velocidade que eu preciso caminhar para que o carro não chegue em mim, é o mesmo que eu uso para escutar música. Isso tem uma consequência, né, de ser o mesmo aparato, né? Então, quer dizer, a cognição musical é conectada ao nosso sistema sensório-motor, né, da forma de maneira que eu poderia dizer que o movimento é uma parte intrínseca da experiência musical, né? Que a música e o movimento, elas co-ocorrem, né? Quer dizer, olhando a música como um movimento, né? Então, essa é um pouco a perspectiva que eu tenho olhado nos últimos tempos. Eu vou avançar um pouquinho nisso, mais para o final. Mas eu estava falando sobre a mudança de paradigma, né? Pode passar, por favor, Patrícia. Alguns textos têm avançado nesse sentido. Aqui, por exemplo, eu não vou me detalhar nesses textos, mas como é que a gente supera esse paradigma dos relatos? Como é que a gente avança para tentar entender mais o processo do que o produto, né? Aqui é uma das tentativas de responder a isso. Nesse artigo, eles avaliaram processos e experiências de 7 compositores de música ocidental, digamos assim, né? Compositores e compositoras. E aqui é o quadro onde eles resumem um pouco o que eles chamaram de passos procedurais ou de processos, né? E as categorias e códigos. Então, olha ali a expressão act of composing aparecendo. Toda vez que essa expressão act of composing aparecer, está se referindo a isso, né? Então, por exemplo, definições, autorreflexão e técnicas e instrumentos. Isso apareceu no 7. Essas coisas apareceram em todos os processos, né?
e o estabelecimento de relações entre eles, né? Eles categorizaram as relações entre os 7 compositores e compositoras a partir de sinergias, a ideia de sinergia, a ideia de feedback loop, essa ideia de feedback, né? E a ideia das identidades, da construção das identidades, né? E aqui à esquerda eles falam sobre o processo de imersão, de categorização e de explicação, né? E vejam que aí nessa parte da esquerda que eles chamaram de fases, olha a influência do Wallace aí, né? Verificação, etc. Tem várias coisas aí que estão relacionadas a esses processos tradicionais, né? Mas vejam como eles estão tentando observar comportamentos mais amplos, né? Que claro que os processos são individuais, são de fato individuais, cada um tem o seu. Mas vejam que aí há uma tentativa de tentar entender esses processos em vários compositores e compositoras, né? Pode passar para o próximo, por favor. Aqui é um outro que propõe a ideia da criatividade musical a partir da mente incorporada, né? E essas possibilidades da cognição 4E, né? E as teorias dos sistemas dinâmicos, né? Considerando aqui, por exemplo, chamando essa ideia da ação criativa, né? Aparecendo de novo ação, ato, etc., como sendo incorporado, né? E a ideia da dinâmica situada, né? Num nicho criativo compartilhado, voltando para aquela ideia de colaboração que a gente falou agora há pouco, a dinâmica inativa dos performances e a autonomia relacional, e essa dinâmica estendida do evento musical, entendendo o evento musical como algo estendido, levando em consideração tecnologias, levando em consideração os próprios ensembles, o próprio conceito, né, de concerto e tudo mais. Então aqui está buscando uma teoria para os processos criativos, levando em consideração uma abordagem ampla, e depois no final eles mostram como, na verdade, as práticas musicais refletem sistemas dinâmicos, né, de como esses feedbacks acontecem, né, e como a gente aprende tanto com a audiência quanto com os performers, né. Pode passar o próximo. Esse aqui é o livro do Ned que eu falei, né, que propõe uma perspectiva incorporada da criatividade composicional. Ele fala dessa interlocução entre as modalidades cognitivas, que ele fala, né, a plasticidade da modalidade cognitiva e uma certa fisicalidade da modalidade performativa, né, quando eu imagino um gesto musical, ele fala do envisioning, eu imagino o gesto que vai produzir aquilo, né, e tanto a minha ideia do material, e sob o ponto de vista da plasticidade de imaginar o material, eu tenho essa fisicalidade, ela importa quando eu vou compor, né? E ele diz que essas coisas estão entrelaçadas na criatividade composicional, e tem vários conceitos interessantes, como o conceito de apercepção, que é essa coisa da imaginação sonora, né? Que é da relação que eu tenho com os materiais e com os processos, a partir da minha imaginação, do meu feedback com os materiais. E o conceito de espaço criativo, que tem a ver com o conceito da Margaret Boden, né, de espaço criativo, que também é muito influente nas teorias contemporâneas de criatividade. Pode passar. Aqui, esse texto eu gosto bastante, é do Roas, que ele comparou as principais atividades composicionais de 8 compositores e compositoras. E ele encontrou quatro atividades principais. Analisando, ele diz, eu não tenho consenso em nenhuma delas, mas eu acho que ele propõe 4 atividades principais e 3 atributos principais. As atividades principais é o planejamento, a exploração, a escrita e o que ele chama de reescrita. Quando escreve, isso aqui não deu certo, vou fazer de novo. E aí vai reescrevendo. Ele diz que isso estão na maioria dos processos analisados, né? E os atributos são a produtividade, o nível de abstração musical e a própria ideia de criatividade, né? Esse trabalho é oriundo da tese de doutorado desse Hans Roels, lá na Bélgica, onde tem sido um foco muito forte nesse tipo de abordagem, né? Por exemplo, aquele teórico da criatividade que eu falei lá atrás, de criatividade distribuída, é da Bélgica também. E o Jonathan Impet, eu acho que atua na Bélgica também, que eu falei agora há pouco. Pode passar. E esse é o texto que eu falei, né, o The Act of Musical Composition, que eu falei agora há pouco. Eu gostaria de ressaltar esse texto da matriz do engajamento significativo do Brown e Dillon, que é muito interessante. Eles falam dos modos com os quais os compositores se engajam no processo de criação, né? Que eles chamam attending, evaluating, directing, exploring e embodying. Eu acho muito legal isso. E ele fala que isso acontece... Eu botei 4 contextos, mas são 3, viu, gente? Eu acabei de ver o erro.
os contextos que são que eles chamam de pessoal, social e cultural. Ou seja, quando eu vou attending, por exemplo, eu posso pessoalmente ouvir a minha música, por exemplo. Eu posso estar ali, ouvir, se eu estiver no processo colaborativo, trabalhando com a pessoa, se eu mesmo tocar, ou com feedback de software, ou trabalhando com música gravada. Mas isso pode acontecer também em forma de maneira social, entre os pares, por exemplo, ou num contexto cultural mais amplo, num concerto, por exemplo. Eu vou attending culturalmente quando eu vou a um concerto. Então, essas três esferas interagem entre si. A mesma coisa é avaliar. Eu posso avaliar sozinho, estou ali colaborando, eu escuto o que está acontecendo, mas se eu for fazer isso com os pares, eu vou num workshop, vou mostrar para os pares, tem outros compositores ali, outras pessoas, é diferente. E quando eu vou para o concerto, também é diferente. Quando tem público junto ali, é outra forma de avaliar, porque eu estou vendo as reações das pessoas e tudo mais. Então, todas esses modos de engajamento acontecem sempre em todos esses âmbitos, e eles interagem entre si para formar o processo. Porque a maneira como eu avalio a minha música no contexto cultural influencia as decisões que eu vou tomar sobre a minha música, ou na própria música, revisando ela, ou nas próximas. Porque aquele feedback que eu obtiver vai alterar a minha forma como o meu processo vai ocorrer, né? Então tem uma dimensão múltipla, né? Eu acho esse texto muito interessante, eu gosto muito dessa forma de ver, porque coloca a gente no mesmo lugar, né? Quer dizer, de compartilhamento. Podemos avançar. Enfim, aqui eu queria... Estou voltando agora para a ideia... Já passamos da ideia de entendimento, né, do que a gente considera entendimento, essa ideia do mundo, já falamos sobre a escuta, mas eu queria insistir um pouquinho nisso, de que quando a gente está compondo música, e eu considerando aqui os processos criativos de uma forma ampla, mas aqui eu estou falando mais sobre criação no sentido composicional, há um campo de escolhas, na verdade, que a gente tem, e que envolve uma negociação entre o compositor ou compositora e a obra. Existe a gente precisa se relacionar com a obra, né? Na composicionalidade, isso está relacionado ao conceito que o Paulo chamou de reciprocidade, né? Esse conceito de reciprocidade, esse conceito, né, da relação entre compositor, compositora e a obra, ele aparece em vários textos de composição, né? Eu citei alguns aqui, a Langer, né, que fala sobre aquilo que eu falei de cada escolha é um sacrifício, o Reynolds, Lasky, o Lahnemann fala sobre isso, o Jonathan Impet, vários capítulos do Collins, Brown e Dillon, o Ned com o conceito de perception, Schiave e colegas, ou seja, isso aparece em vários textos, né, da relação. Agora, essa ideia do campo de escolhas é muito importante porque tem a ver com essa coisa do decision-making processes, né, que é uma abordagem que o próprio David Collins insiste bastante no trabalho dele. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente tem uma tendência de achar que essas escolhas, elas são deliberadas, elas são conscientes. Isso é um ponto crucial, eu acho, porque muitas vezes quando a gente toma uma decisão no processo criativo, a gente não tem certeza de por que a gente está tomando essa decisão, ou sequer sabe que está tomando essa decisão, né? Algumas pessoas já alertaram sobre isso, o próprio Sloboda da lá em 85, mas 2 textos recentes sobre isso são eu acho muito informativos. Esse do Jarrett Wiggins, que está num dos capítulos do Dave Collins, e um texto do Marcos Nogueira sobre resposta de orientação, e um texto de 2016, onde ele fala sobre a composicionalidade. Eles chamam a atenção para esses atos composicionais que não são conscientes, unconscious, né, ou inconscientes. Pode passar. Eu vou dar um pequeno exemplo sobre isso. A gente ainda tem um tempinho, então eu vou tocar esse exemplo para falar um pouco sobre essa hipótese. 15 segundos, vê se funciona, Patrícia, para a gente ouvir esse trechinho. Ninguém me interrompeu, então eu estou achando que está... Eu acho que eu vou ter que recompartilhar, só um instantinho. Ah, sim, pois não. Tem uma pergunta aqui no chat que eu vou comentar. Ele pergunta, o Vinícius pergunta se o David Hill não chega a falar sobre composição. O David Hill não tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando aqui. Eu vou falar mais sobre o que ele está falando agora. Ele fala sobre isso, mas assim, o foco dele não é composição, né? O foco dele é mais teoria, né? Mas eu tenho usado muitas teorias dele para composição, sabe? Especialmente aquela ideia da psicologia da expectativa, sabe? Que é o que eu vou falar agora. Esse exemplo é sobre isso. Vamos ver se funciona agora? Eu acho que não vai funcionar, Guilherme. Não, né? Será que eu vou tentar... Não, porque... peraí. Aqui, ó. Tá lá embaixo. Deixa eu voltar aqui, tá? Vai sim.
Então, esse trechinho é um trechinho de uma peça que é minha, chamada Fumebianas número 1. Tem um processo aí que eu sempre cito, que é esse processo do violoncelo fazendo um grupo de 5 semicolcheias, organizadas de 4 em 4. Então, eu tenho eu espero que quando eu tiver 5 semicolcheias tocando 4 vezes, com 4 semicolcheias em 5 tempos, o processo vai se alinhar. Eu vou ouvir o alinhamento. Então, quando o violoncelo começa a tocar esse deslocamento, eu projeto esse deslocamento lá para frente, para 5 tempos à frente, onde essas coisas vão se alinhar. Só que o que eu faço quando vai chegar na última nota, ao invés dela alinhar, eu repito a última nota. Tá vendo? E boto um acento drástico na próxima semicolcheia. Então eu desloco a expectativa de quem está ouvindo uma semicolcheia para frente. E depois eu vou brincar o tempo todo com essa ideia de que vai alinhar ou não vai. E aí o padrão está sempre lá, mas eu nunca consigo prever aonde o acento vai ocorrer. Então eu fico o tempo todo brincando com essa ideia de alinhamento, partindo dessa expectativa. Então bota de novo o trechinho para a gente ouvir, por favor. Mas aí alguém pode chegar para mim e dizer, pode passar, Patrícia, alguém pode chegar para mim e dizer, tá, mas eu não estava prestando atenção nisso quando eu ouvia música. Isso não era o foco da minha atenção quando eu estava ouvindo música. Alguém pode dizer para mim assim, tá, mas não adianta tu compor música fazendo isso porque a pessoa pode não estar imaginando isso. E aí é que entra o processo, aí é que entra a questão. Às vezes quando a gente vai ouvir música, o processo atencional está num determinado fator que a gente está prestando atenção nisso, só que às vezes a gente não está. A imaginação é muito importante quando a gente está ouvindo música de forma atenta, né? Então eu posso de fato imaginar isso enquanto estou ouvindo a música conscientemente, mas eu posso não fazer isso, porque eu vou trazer agora o conceito de cultural affordance, que é as affordances lá do Gibson, só que pelo ponto de vista cultural. A gente tem uma tendência a organizar semicolcheias em 4 tempos, a gente tem uma tendência métrica, e essa tendência, ela extrapola o nosso domínio individual de imaginação. Ela é uma tendência cultural, coletiva. Então, existe uma tendência ao alinhamento, porque na nossa cultura, a gente tem uma cultura fortemente métrica. Claro, falando da música ocidental, claro que eu não estou falando aqui, por exemplo, da capoeira, nem do candomblé, que teria uma outra lógica que tá subjacente nessa música. Mas aqui tem essa ideia da empatia, né, de como a gente, pelo nosso convívio com as outras pessoas, né? Então, essa ideia, quando eu vou falar sobre a relação entre escuta e atos criativos, eu tenho que levar em consideração que os processos criativos inconscientes, né, e os modelos de expectativa. Algumas pessoas criticam esses modelos de expectativa do sentido musical, justamente por dizer que a gente, às vezes, não está consciente, não está prestando atenção nisso. Mas o próprio modelo do Rio, ele diz, né, que a maioria das vezes a gente não está completamente consciente sobre isso, né? E o processo atencional, ele não precisa estar focado nisso para que o nosso sistema cerebral esteja, de fato, atuando. Eu vou falar algumas coisas, por exemplo, sobre isso nesse capítulo que eu mostrei agora, que eu falei agora há pouco, algumas evidências assim sobre isso, né? Alguns processos como, por exemplo, a mismatch negativity, é um processo super interessante, assim. Inclusive, ele é usado para testes de fonoaudiologia, né? Para ver se a pessoa está escutando bem ou não, né? Porque o nosso cérebro, ele tem uma pequena resposta negativa quando eu tenho uma quebra de um padrão auditivo, mesmo fora do processo atencional, e a mismatch precisa ser fora do processo atencional, né? Então, a mismatch, por exemplo, ela é percebida em pessoas em estado de coma, por exemplo, em pessoas que têm suspensão da consciência, né? Porque ela é uma resposta emocional, né? Ela é uma resposta do cérebro, né? Neurofisiológica, relacionada a padrões. Então, quando eu sou submetido a padrões, o meu cérebro se acostuma a perceber esses padrões. O ERAN é uma mismatch negativity musical, que é muito interessante porque ela é modulada pelo aprendizado prévio, né? Então é uma mismatch, mas ela é afetada pelo quanto eu conheço de música. Então eu posso treinar uma pessoa e influenciar os resultados dessa pessoa a partir dessas respostas ERAN, né? Que são também respostas eletrofisiológicas que não dependem do processo atencional, né? Uma outra ideia muito interessante é o predictive coding, né? Que é justamente isso, né? Quer dizer, o nosso cérebro está o tempo todo buscando prever, né? E fazendo interações entre
a nossa parte de alta ordem, digamos assim, que é a, que é a parte superior do cérebro, digamos assim, né, onde os processos de mais alta ordem acontecem, e uma consciência de mais baixa ordem, digamos assim, mais visceral, né? Então existe uma forte relação, por exemplo, entre a forma como eu me movo e os meus instintos, por exemplo, por exemplo, a forma como eu percebo o ritmo está muito relacionada à forma como eu me movo. Por exemplo, percepção de groove está muito relacionado à forma como eu me movo, por exemplo. Então eu percebo muitas vezes ritmo pela forma como eu me movo, né? E aí vai haver uma série de processos top-down e bottom-up no cérebro, né? Para poder perceber esses padrões. E eu não tenho, às vezes, consciência disso. Então, o argumento é que, mesmo que vocês não estivessem prestando atenção naquele padrão lá atrás, o cérebro de vocês estava categorizando aquelas coisas e pode ou não influenciar nisso, né? Então, quando a gente escuta a música, nem sempre o processo atencional é o elemento central para quando a gente vai se relacionar com a expectativa, né? Então, isso está muito relacionado à ideia de cultura e como a gente é submetido ao aprendizado das coisas, né? Então, quando eu tomo decisões, eu sou informado pelas músicas que eu escuto, pelas músicas que eu compartilho, pelas reações que eu tenho quando eu vou apresentar música em concerto, ou aos meus pares, por exemplo. E essas coisas desse meu aprendizado, elas não necessariamente ocorrem de forma declarativa, né? No sentido de que eu tenho consciência de que isso está acontecendo, né? Pode passar, por favor, Patrícia. Uma coisa importante sobre consciência é isso, assim, né? Quer dizer, a produção imaginativa, musical, ela não depende da centralidade do processo atencional. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, a produção imaginativa, ela pode ser informada por vários elementos que não estão na centralidade do processo. Muitas vezes a gente está ouvindo música, a gente se dá conta, olha só, está rolando um adensamento aqui, aí a gente se dá conta, a gente coloca o nosso foco atencional num certo processo que até aquele momento a gente não estava prestando atenção. Mas por que eu comecei a prestar atenção? Porque alguma coisa na minha escuta direcionou a minha atenção para aquele fenômeno que eu percebi muito antes de me dar conta de que aquilo estava acontecendo, né? Às vezes, quando eu percebo, já passou um tempo, na verdade, né? Porque a minha memória está se atualizando o tempo todo, né? Mendes e colegas, por exemplo, propuseram que consciência, expectativa consciente e estímulos não conscientes podem interagir para gerar erros de previsão, por exemplo. E erros de previsão não conscientes são usados para atualizar comportamentos futuros. Então, quer dizer, quando eu tenho um erro de previsão que não é nem consciente, nem está acessível à consciência, por exemplo, ela ajuda a gente a atualizar comportamentos futuros em relação àqueles processos. Então, muitas vezes a gente acha que a centralidade do processo atencional e da consciência é muito mais importante do que de fato ela é, né? Em termos da nossa consciência, né? Pode passar para a próxima. Uma coisa que eu acho que é importante de dizer, assim, é que as nossas decisões, elas são informadas pela interação entre composição, cognição e cultura, numa dimensão incorporada do sentido musical. Ou seja, a forma como nós reagimos com as coisas, inclusive como nós reagimos com a música, é informada pelas essas affordances culturais, né, os comportamentos esperados em relação a certas coisas, em certos ambientes, né? Então, o que se espera, por exemplo, de uma escuta musical numa pista de dança é muito diferente do que se espera numa sala de concerto, por exemplo, né? Isso é muito importante em diversos aspectos, né? Inclusive, o que se espera sobre o ponto de vista, voltando lá no Brown e Dylan, como é que eu vou avaliar as respostas, por exemplo, num contexto cultural como esse? Depende se o meu concerto está sendo na sala de concerto ou se está sendo num bar, porque a gente aqui faz concerto em bar, né? Aqui em Salvador a gente tem esse hábito de fazer concerto em bar. É completamente diferente para um compositor avaliar a reação num bar ou numa sala de concerto. Isso é uma coisa que eu estou falando meio óbvia. Assim como esses elementos contextuais, eles fazem parte disso, né? O Hiron dá um exemplo muito legal sobre isso, né? Que ele fala dos mariachi, né? A gente não espera entrar na Catedral de Notre Dame e ver um grupo de mariachi. Mas quando a pessoa vai fazer uma peça para ser tocada na catedral, várias dessas coisas já estão previamente determinadas, né? Já estão decididas sem que eu nem tenha consciência dessa decisão, né? E mais do que isso, certos problemas que eu levanto no meu processo de tomada de decisão é baseado em processos de categorização e aprendizado que são implícitos. Então, por exemplo, como é que eu penso o completamento? Como é que eu entendo se uma música acabou ou não acabou? Muitas vezes, até no processo leigo, né? Eu mostro uma música, eu gosto muito de mostrar a música para pessoas que não estudam música. Isso aqui, acho que acabou isso aqui ou não acabou, etc.
E as pessoas, elas são capazes de dizer, acabou, não acabou, para mim acho que não foi. Porque o processo da experiência de completamento, acabou, não acabou, ele é uma experiência, né? Orientada pela nossa categorização do que a gente vai aprendendo implicitamente, né? E muitas vezes, quando eu vou fazer uma música e eu tenho a sensação de que ela não acabou, eu tenho um feeling de que ela não acabou, mas eu não sei por que ela não acabou, né? Às vezes, eu só tenho um feeling de por que ela não acabou. E aí, assim, eu acho que o desafio, ele está justamente em abordar os processos criativos, ele está justamente, assim, nessa complexa tarefa de nomear, discernir, racionalizar processos que são, digamos assim, pré-conceituais e que são culturalmente compartilhados, sabe? E que são, por vezes, pouco acessíveis ao conhecimento declarativo. Muitas vezes eu nem sei por que eu tomei certas decisões, sabe? Esse é que é o problema, porque a experiência musical, ela, muitas vezes, ela é incorporada, né? Ela tem a ver com a forma como a gente aprende ouvindo música e se relaciona com as outras pessoas, né? E esse aqui é o desafio, né? Como é que eu vou falar de coisas que eu sequer tenho consciência, né? De que elas ocorreram, né? Então, eu acho que é o último slide, o próximo. É o último slide. Então, enfim, é isso. Eu estou aberto para a gente poder conversar sobre isso e trocar mais ideias a respeito dessas questões. Acho que cheguei em 45 minutos, né? Perfeito, Guilherme. Temos aqui uma pergunta do Mauro, e eu acho que no chat a gente só tinha uma que já foi respondida, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Sim. Então, Mauro... Se não tiver outras perguntas, eu posso até responder um pouco melhor essa do Hilton, porque eu não respondi exatamente a pergunta dele, como ele fez, porque eu ia falar um pouco mais à frente, né? Mas aí depois, se der tempo, eu falo de novo sobre isso. Tá bom. Então vamos pegar o Mauro, né? A pergunta do Mauro, e depois a gente pode voltar aqui para a do Hilton. Obrigado, Guilherme, pela palestra muito, muito legal, muito interessante. Eu só estou curioso para saber de você o quanto você acha que tudo isso que você está descrevendo é mais restrito ou não à música, pela falta de uma palavra melhor, música erudita contemporânea, ou se você está considerando outros estilos também, ou quem sabe até culturas musicais totalmente diferentes, não industrializadas, não urbanas. Uma curiosidade meio geral. Isso é muito importante, essa pergunta. Muito obrigado por ela. Eu, nesse caso, eu falei sobre isso, né? Sobre a implicação entre composição, cognição e cultura, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, por isso que eu comecei falando sobre a minha atuação, na verdade, né? Tudo que eu estou falando tem a ver com as coisas que eu faço, na verdade, né? Tem a ver com esse contexto cultural das coisas que eu faço. Então, eu não tenho pretensão de que essas coisas se apliquem, por exemplo, a músicas de tradição oral, por exemplo, porque elas têm uma dimensão bem diferente, assim, né? E muito contextualmente específicas. Eu estou falando aqui basicamente de músicas de influência da tradição escrita e que podem se assim, eu poderia dizer que a tradição, digamos, que a gente poderia chamar de experimental, por exemplo, que envolve improvisação experimental, essas coisas também estão relacionadas com isso. Eu estou falando basicamente do tipo de, eu estou falando aqui basicamente refletindo sobre a minha prática e sobre as coisas relacionadas com a minha vivência como compositor, né? Se isso se aplica, por exemplo, à composição de canção, por exemplo, eu não poderia dizer isso, se isso se aplica a todas essas contribuições que eu trouxe, são relacionadas ao tipo de música que eu faço. Eu estudei no doutorado a relação entre música e movimento na capoeira, né? E usei essas ideias desenvolvidas lá na relação entre música e movimento da capoeira para a minha música, para compor a minha música, nessa perspectiva de olhar, bom, se na capoeira não existe separação conceitual entre música e movimento, eu estava interessado nisso, né, na relação entre música e movimento. Se na capoeira não tem separação conceitual, música e movimento não são categorias separadas, música de capoeira e movimento de capoeira, eles não falam isso, eles falam capoeira, eles estão dizendo tudo. Então eu fui lá investigar como que música e movimento se relacionavam para eles e tentar fazer isso nas minhas músicas. Mas não significa dizer que eu estava teorizando sobre a música deles. Eu poderia dizer que é como se a capoeira estivesse teorizando sobre a minha prática. É como se fosse um compor da capoeira a partir dos meus olhos, entende? É isso que eu poderia dizer. Mas eu não poderia dizer que eu estou fazendo música de capoeira, porque, por exemplo, o exemplo que eu mostrei hoje é oriundo dessa pesquisa do doutorado. Não tem capoeira lá. Ninguém diria, isso aqui é música de capoeira, né? Mas ali a lógica subjacente, por exemplo, essa ideia da surpresa é um conceito que está na tese e vem da capoeira. Porque na capoeira,
a surpresa é muito importante, né? Eu preciso surpreender o adversário. Então a surpresa está na minha música por influência da capoeira, não por influência do Hero. Eu cheguei através da capoeira na ideia de surpresa e pensei, como que eu faço música com o conceito de surpresa? Aí depois que eu fiz as músicas, eu fui atrás da teoria que explicasse a surpresa em música. Aí que eu cheguei no Hero, por exemplo, entendeu? Então foi a capoeira que me mostrou essa ideia da surpresa e aí então eu fui atrás da teoria. Não foi o contrário, né? Então, eu acho que tem um pouco essa ideia. Eu acho que a gente precisa olhar as coisas de como as coisas funcionam entre si, nos seus mecanismos, digamos assim, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, acredito que sim. Poderia até, talvez, pensar em outros contextos, sabe? Mas eu não sei se eu teria conhecimento de causa para dizer. Eu diria que nessa tradição de música escrita e experimental, eu diria que sim. Eu queria fazer só um comentário, na verdade, dentro disso, não é nem bem uma questão, uma coisa que eu tô pensando, que me cruzou aqui, né? Ouvindo você falar sobre música e movimento, né? Na verdade, a gente vê isso, inclusive, do ponto de vista neural, né? Que a percepção musical, ela envolve áreas motoras, mesmo quando não existe movimento, né? A pessoa está ouvindo lá quietinha e tem áreas motoras, né? Que estão sendo ativadas pela escuta musical. Né? Não tem exatamente uma... Isso? Oi? Sabe quem explica isso muito bem? Eu até não citei ele, eu sempre cito. Tem um cara chamado Ernie Cox. Tu conhece ele? Ele é professor em Oregon, eu acho. Ele se chama Ernie Cox. Ele é Ernie um Cox. cara bem influente. Assim, Ernie Cox. Ele tem a hipótese mimética. Ele explica isso no livro de cognição incorporada dele. Ele vem trabalhando com essa ideia da hipótese mimética há uns 30 anos já. O livro dele é de 2016, eu acho, e ele explica o que ele chama de hipótese mimética. Ele diz assim, quando a gente escuta a música, a imaginação do gesto que produziu o som é tão importante para o sentido musical quanto o próprio som que eu estou ouvindo. Quando eu escuto o Paganini, a imaginação do gesto do cara tocando o violino é muito importante para eu entender o Paganini, mesmo que eu não veja o cara tocar. Ele diz isso, porque a gente aciona no nosso sistema motor, a gente aciona, porque isso, né? Lembra que eu falei lá atrás, né? Quando a gente vai atravessar a rua, a gente usa o mesmo sistema que a gente usa para ouvir música. Então as coisas estão muito interligadas e a hipótese mimética é justamente isso, né? A gente tem a tendência de fazer a mímese dos gestos que produzem o som. Inclusive ele fala sobre subvocalizações, por exemplo. A gente tem a tendência de subvocalizar trechos para completar ou para fazer empaticamente responder à música, né? E também gestos de regência, a gente tende às vezes a reger música ou mover o corpo. Sim. E ele diz isso, né? Esses gestos, eles dão sentido à música que a gente está ouvindo. Mesmo que a gente não se mova, a imaginação do gesto que produz. Então é muito comum isso, assim, de fato. A gente fez até um experimento aqui com estudantes músicos, assim, jovens músicos, e foi exatamente isso que aconteceu também. A gente percebeu várias áreas motoras acontecendo. Isso é muito forte, né? Assim, mesmo para não forte. Mesmo para não músicos. Mesmo para não músicos, sim. Agora é curioso, né? Porque a tradição musical ocidental, ela distingue, né? Os que fazem música dos que ouvem música, né? O compositor cria, o intérprete toca e o ouvinte ouve quietinho e aplaude, né? Essa distinção não é evidente, né, para a música de outras culturas. Na realidade, ela é muito pouco frequente, né, em outras tradições musicais, né? Nas quais assim esses papéis são bastante embaçados, né? Então, mas a própria ideia do processo criativo, sabe, Patrícia? Porque assim, quando a gente escuta a música, na prática a gente só escuta a música porque a gente cria na escuta. Não existe, na verdade, o conceito de sons. Ele não existe. Ele, sob o ponto de vista fisiológico, o que a gente tá? É um monte de alteração da pressão do ar, assim. Não é nada aquilo ali. Os sons, na verdade, eles não têm nada. Assim, eu não posso dizer que a melodia sobe, ou que ela desce, ou que ela tem completamente. Não tem nada. É um monte de som. A gente escuta sons como música. Quando a gente ouve música e a gente percebe o sentido da música, a gente está criando. Porque não a gente não seria capaz de entender a música se a gente não criasse para ouvir a música. Então, a escuta é um processo criativo. E, assim, a gente precisa colocar isso nesses termos, né? Pois é. Mas, assim, acho que a visão, né, ocidental é muito focada mesmo no produto, né? Como você falou lá no começo, né? Totalmente focada no produto. E na escuta como algo desincorporado, digamos assim. Exatamente. Né? Uma visão romântica também, né? Da criatividade, de que as coisas surgem do nada, né? Enfim.
do do gênio lá, centro, exatamente. gabinete, não sei o quê. Não tem nada disso. Inclusive, quando a gente escuta música, a nossa capacidade de perceber ritmo, de perceber métrica, ela tem muito a ver com a forma como a gente se move, né? Como a gente percebe o mundo de forma em geral, né? Eu gosto muito do experimento que a Jessica Phillips Silver fez. Eu não sei se tu conhece esse experimento que ela fez com bebês, assim. Ela fez vários bebês, assim, de 17 meses, se não me falha a memória. E ela botou eles um estímulo musical de métrica indeterminada, assim. Um padrão musical, assim, percussivo. E aí ela separou depois em 2 grupos, pediu para que as mães ninassem uns bebês em padrão binário e os outros bebês fossem ninados em padrão ternário. Aí separou os bebês, eles foram ninados lá, um no processo binário, outro ternário. Aí reuniu todo mundo, aplicou um protocolo de medida de atenção e aí botou um estímulo parecido de novo, binário, em organização binária, e outro em organização ternária. E ela percebeu que os bebês que tinham sido ninados em ritmo binário tiveram maior atenção ao impulso binário e os que foram... E ela replicou o estudo em adultos com gangorras, assim, botou a galera lá em gangorra. E o que ela está explicando, eu até citei esse artigo na apresentação, o que ela fala é que, assim, a gente sempre foi ensinado a pensar que a forma como nós nos movemos é influenciado pela música, mas ela acredita piamente de que a forma como nós ouvimos música é influenciada pela forma como como nós nos movemos. E assim, isso é muito claro pra gente, assim, a forma como a gente se move influencia o que a gente escuta na música. A percepção rítmica, por exemplo, é completamente influenciada pelo nosso movimento. Assim. Com certeza. A gente tinha uma pergunta aqui, acho que de uma pessoa que... Vinícius Iglesias estava com a mão levantada, aí abaixou, não sei se você quer perguntar de novo. Sim, aqui agora um pouco barulhento aqui, eu pergunto depois. Tá bom, então vou passar para o Ivan, que também está de mão levantada aqui. Oi, obrigado, Guilherme. Muito bacana, parabéns. Muito legal te ouvir. E eu fiquei pensando no seu comentário sobre aquela reciprocidade e o processo criativo, e é muito interessante, né? A ideia de você não ter o controle, né? Assim, e aproveitando o gancho do gênio, né? Daquela coisa que tem um controle total do processo criativo e como é essa troca de você ou de quem está participando, né? Você trabalha com a colaboração no processo criativo colaborativo, né? E como esses agentes também se relacionam com, com, com a criação musical, né? Eu achei bastante interessante e eu queria que você comentasse um pouco mais. E uma outra pergunta sobre o comentário do Mauro, né? Do outros contextos. Eu fiquei pensando sobre você comentou sobre tradição oral e tradição escrita e a música experimental feita por gravações, computadores, outra, né? Outros mídias, eu vou começar enfim. pelo final, então, pode ser? Valeu, obrigado. Assim, quando eu falo de música de tradição escrita, eu não necessariamente estou dizendo que ela é escrita. Porque, por exemplo, às vezes eu faço música que a escrita não é o principal. Por exemplo, tem esse artigo que eu citei com a Luciane Cardassi, tem uma música que a gente fez, eu, ela e a Lia, que é minha esposa, a gente fez uma peça multimídia que tinha dança, vídeo e piano. E, por exemplo, na sessão do meio da música, nos processos colaborativos, foi muito conversando, assim, quem sabe se fizesse um gesto assim, aí depois subisse, aí a gente gravou e depois eu escrevi. A partitura nessa música, assim, até a Luciane falou para mim, nem precisa fazer a versão final da partitura. Ela tocava com rascunho dos ensaios, assim. Eu falei para ela, não, Luciane, meu Deus, eu não posso ter uma partitura como... assim, eu, como compositor, né, queria ter uma partitura escrita. Aí eu fiz a partitura, entreguei para ela, ela falou, beleza, achei muito bonita, mas eu não vou usar, viu? Eu vou manter as minhas anotações. Claro, ela é escrita no sentido tradicional, mas o que eu tô querendo dizer é a influência da tradição escrita, sabe? Que é assim, mesmo que a música experimental, por exemplo, ou música eletroacústica, elas não são necessariamente escritas, mas elas são depositárias da tradição escrita, entende? Porque existe uma forte relação entre escuta, por exemplo, isso que eu falei da escuta, se aplica, por exemplo, à música eletroacústica. A própria ideia de gesto que eu falei também se aplica à música eletroacústica, né? O Smiley fala sobre isso, né? O gesto na música eletroacústica. Não tem ninguém tocando, mas tá lá o gesto. Quando tu vai olhar a música eletroacústica, o gesto tá lá. Porque
ela tem ela vem dessa tradição, né? Então, assim, esse tipo de música, por exemplo, a eletroacústica tem a ver com isso. E a música experimental, essa que eu estou chamando de música experimental, ela também está fortemente relacionada à tradição, digamos assim, entre todas as aspas do mundo, da música contemporânea, né? Digamos assim. Essa ideia no The Act of Musical Composition, tem um capítulo lá que ele fala sobre isso, né? Improvisação como composição em tempo real. Essa ideia de que aquele processo experimental daquela improvisação é uma composição feita em tempo real. E tem uma série de elementos que podem ser relacionados com essa, digamos, tradição escrita. Embora, eu estou falando mais de tradição do que necessariamente do ato da escrita. Embora a escrita seja importante, às vezes para mim, por exemplo, na minha forma de fazer, às vezes até quando eu vou compor música, quando eu estou tocando mesmo, às vezes eu preciso escrever para entender, sabe? Às vezes eu estou tocando e eu não estou entendendo direito. Aí eu vou para o papel e escrevo. Assim, vou escrever isso aqui, porque aí eu entendo, sabe? Às vezes eu preciso escrever para entender. Às vezes é assim também com português, né? Às vezes com as crianças precisam escrever, às vezes. Escreve aí para... Às vezes a gente escreve para entender, né? Mas sobre a reciprocidade, eu gosto muito desse conceito, assim, sabe? De que a Suzanne Langer fala isso, assim, eu gosto muito do texto dela, que é do sentimento, que é o Sentimento e Forma. A tradução não é boa, né? Do livro Feeling and Form dela. Eu gosto muito da forma como ela fala, que ela diz que quando a gente vai começar a fazer uma música, ela diz que tem uma coisa que ela chama de movimento fundamental. E aí ela diz que se instaura uma espécie de matriz musical, por sobre a qual tudo que vai acontecer dali para frente precisa se relacionar. Então, quando eu vou fazer uma música, nem tudo é possível. Eu preciso aprender com ela, eu vou desenvolvendo ela, eu preciso aprender com ela. Então, existem negociações chega um ponto que começam a acontecer negociações entre quem está fazendo a música e a música que está sendo feita. Nem tudo é possível depois de um determinado ponto, né? E aí a gente precisa ouvir, a gente precisa se relacionar com os rascunhos, com as coisas para poder continuar, né? E eu acho que essa reciprocidade ela é muito importante e ela ilumina as escolhas, né? Eu tomo decisões a partir da reciprocidade, né? Eu preciso entender o que está acontecendo no processo para poder tomar decisões, né? Eu gosto muito desse conceito de reciprocidade e ele aparece não com esses termos, mas em todos aqueles autores e autoras que eu citei lá atrás, ele aparece de alguma forma. Às vezes é feedback. O Jonathan Impet, por exemplo, fala de feedback aural, ele fala, entre compositor e obra. Então, assim, ela aparece com nomes diferentes, mas em todos eles esse conceito aparece lá, sabe? E eu acho que é uma coisa que é interessante focar, é que essa relação de reciprocidade, ela ocorre muitas vezes mediada pela escuta, e muitas vezes sem eu ter consciência. Às vezes eu estou compondo alguma coisa e eu tenho a sensação de que aquilo não acabou. E eu fico assim, não, esse trecho não acabou. Isso aqui precisa ainda continuar, precisa acabar. E é uma sensação que eu tenho, sabe? Assim, eu não sei por que não acabou. Eu tenho um feeling assim, isso aqui não acabou. Ou às vezes eu tenho um caso que eu acho muito legal de contar sempre, que eu tenho uma música que eu fiz uma vez que a música acabou. E aí toda vez que eu começava a ouvir a música, eu pensava, não, mas isso aqui não é o começo da música. Tem que ter alguma coisa antes. A música pronta, eu compus 10, 12 compassos antes da música toda pronta, porque para mim aquilo ali não era o começo da música. Eu disse, não, isso aqui não me convence como começo. E aí eu fiz o começo da música por último, porque eu não me convenci com a forma como ela começava, por exemplo. Agora, por que eu pensei isso? Eu não sei dizer exatamente por quê. É um sentimento que eu tenho, é uma intuição, entende? Agora, essa intuição, eu tenho certeza que ela é baseada em conhecimento prévio, baseada numa série inclusive de teoria, sabe? A teoria vem à tona nesse momento, sabe? O Paulo, por exemplo, o Paulo Lima, né, que eu falei da composicionalidade, ele fala da indissociabilidade entre teoria e prática. Quando eu vou ter escolhas, às vezes é a teoria que está iluminando certas escolhas, sem que eu nem saiba, às vezes, sabe? Mas a teoria, ela vai nos dando, ela vai nos mostrando caminhos para a escolha, né? Às vezes, então, o conhecimento sistematizado se torna intuição, sabe? Assim, e sem a gente saber exatamente como. Isso que é o mais fascinante, né? Eu acho, do processo. A importância, né, do conhecimento da teoria, né? Isso me fez lembrar de uma frase do Stravinsky que está naqueles entrevistas com a Nadia Boulanger, do Bruno Monsenjon,
que ela cita, né, o Stravinsky falando que ele dizia o seguinte: se tudo me fosse permitido, eu estaria perdido nesse abismo de liberdade. Então, isso acho que mostra muito bem, né, essa indissociabilidade das escolhas, né, que é baseada essas intuições são baseadas na sua vivência, que inclui a teoria, que inclui a sua prática anterior, né? Isso. E inclui o que o Paulo chama de circuitos entre teoria e prática, porque o Paulo ele insiste assim, a rigor não existem práticas composicionais, existem circuitos entre teoria e prática, porque não é só prática, porque quando eu vou tomar uma certa decisão e ela envolve uma série de questões que são às vezes até técnicas mesmo, que envolvem uma série de teorias que a gente já aprendeu, né? E comportamentos de coisas que a gente já conhece. Então, na verdade, se a gente for olhar, às vezes até pessoas encontram coisas ali dentro que a gente nem viu inicialmente. Eu não sei se comigo já aconteceu isso várias vezes, assim, de pessoas perceberem coisas na música e me dizer, olha só, tal coisa. Aí eu, poxa, isso aí não estava originalmente quando eu pensei, não era. Isso é normal de acontecer. Pessoas que vão olhar e vão ver coisas teóricas na música da pessoa, sem que a pessoa tenha consciência de que aquilo apareceu. Tem um caso muito engraçado que aconteceu comigo uma vez, que um compositor veio nos visitar chamado Michael Winter. Ele é lá de Santa Bárbara. Daí ele pediu para ouvir umas músicas minhas, eu mandei para ele, ele percebeu que todas as músicas que eu mandei para ele tinham waveform, por exemplo, próximas, e tinham simetria entre partes. Ele falou, as 3 músicas que tu me mandou tem mais ou menos a mesma waveform e ela tem simetria entre as partes. Já percebeu isso? Eu fui olhar as músicas para ver e tava lá assim, sabe? Tinha mais ou menos o mesmo desenho, tinha uma certa simetria entre as partes. E assim, eu nunca tinha prestado atenção nisso, sabe? Que tinha lá um padrão, por exemplo, de tomada de decisão na relação entre partes, por exemplo, que estava lá subjacente, porque em algum momento da vida eu devo ter me interessado por isso, sei lá. E ele percebeu isso e não estava originalmente no plano isso, entende? Assim, isso acontece o tempo todo, né? Assim. Que legal. A gente já passou aqui do tempo, mas vamos pegar essas 2 últimas perguntas. Acho que tem o Vinícius agora que está de volta aqui, e tem uma no chat também de alguém que passou pelo YouTube. Então, se a gente puder pegar essas 2 últimas perguntas e depois a gente encerra, ok? Quer fazer a pergunta, Vinícius, agora? Sim, agora está tranquilo, obrigado. Gostei bastante da palestra. Eu estou pesquisando também sobre a parte de cognição musical no mestrado, até por isso que eu me interessei em assistir. Eu comecei a pesquisar agora esse ano, então estou meio que tateando ainda na parte de referências. E uma parte que eu queria te perguntar é um pouco em relação à recepção musical, no sentido, principalmente, que a gente fala meio genericamente de música do século XX, música contemporânea, principalmente na parte da música eletroacústica, se a questão de, vamos dizer, popularidade talvez desse tipo de música, ela talvez não seja tão conhecida ou tão apreciada de certa forma, tanto por leigos quanto por músicos em geral, como, sei lá, algo mais tradicional de Beethoven ou Mozart, por questão de ser muito recente, talvez daqui a 300 anos, com essa escuta, digamos, mais na cabeça da população em geral, ela se torne tão reconhecida quanto, ou se talvez seja algo mais intrinsecamente musical, que tenha, por ser uma sonoridade muito diferente, pensando em hidrofonismo, serialismo integral, até a própria música eletroacústica em si. Eu vou colocar aqui no chat, eu coloquei aqui um artigo que eu te recomendo procurar, desse cara, esse professor, ele é professor lá no Reino Unido, ele se chama Anthony Brandt, eu citei ele durante a palestra, ele tem esse texto de 2021, publicado sobre naquele Creativity Research Journal, e esse texto, ele se chama Definindo a Criatividade, uma visão a partir das artes. As artes são no geral, as artes são campos de baixo consenso e que o julgamento muda de uma geração para outra. Eu vou dar um exemplo assim que é clássico, que todo mundo cita. Bach, por exemplo, levou 100 anos para se tornar quem a gente conhece hoje. Foi Mendelssohn Bartholdy que lá no século XIX foi para trás e disse, olha só isso aqui, gente, muitos compositores ou compositoras não são conhecidos no seu tempo. Às vezes leva um século para que eles se tornem, e assim, o contrário também, nesse artigo aí ele cita quem eram os compositores de ópera tocados no século XIX, e ele faz um levantamento de quantos são tocados hoje,
E os que são tocados hoje, se eles eram tocados no século XIX, e para nossa surpresa, os que eram mais tocados no século XIX não são tocados hoje, não. Então, assim, ele cita um compositor lá, que era o compositor que estava em todos os circuitos de ópera na segunda metade do século XIX, e eu confesso que eu nunca ouvi falar daquela pessoa, e eu não lembro o nome para poder repetir agora para vocês, mas está no texto que eu coloquei no chat aí. A nossa área de artes é um problemão isso, porque tem uma série de questões, inclusive políticas, de gênero, por exemplo, compositoras mulheres que são apagadas da história, e que são politicamente apagadas mesmo, um apagamento mesmo, assim, uma questão de gênero mesmo que a gente precisa tratar, né? Assim, e que tem a ver com instituições, professoras de composição, instituições e tudo mais. Então, essas questões não podem ser negligenciadas. Racismo, né? Compositores negros, quantos compositores negros no século XIX a gente conhece? A gente não conhece porque eles são ruins ou a gente não conhece porque eles foram apagados da história? Essa questão toda precisa ser discutida, né? Ela está em todos os lugares, essa questão. Agora, a gente é uma área de baixo consenso. É diferente, por exemplo, eu citei a química, o Brent cita a química. Quando eu vou para um congresso de química, tem certas leis da química lá, de termodinâmica e tal, que ninguém questiona. Quer dizer, se questiona, vai ter que ter cientificamente um estudo que vai questionar aquela lei. Mas eles têm uma série de leis gerais que são axiomáticas do campo. Que congresso de música que tem leis axiomáticas do campo, gente? Não tem nada disso aqui na nossa área, né? É muito difícil, assim, a gente tem pouquíssimos axiomas em música, né? É uma disputa o tempo todo de narrativas, e que bom que seja dessa forma, né? Então, é uma disputa generalizada, assim, não dá pra gente dizer nada nem sobre tendências. Uma coisa que eu acho legal de dizer é que eu citei com muitas aspas o termo contemporâneo, porque nas minhas aulas de composição, eu sempre insisto muito, assim, que não existe a rigor uma música contemporânea, sabe? Porque eu posso dizer, por exemplo, se eu pegar compositores que estão atuando hoje, eu posso pegar compositores tão distantes quanto, sei lá, quanto Ferneyhough e Reich. Eu vou dizer que o Reich, por exemplo, não é contemporâneo, mas o Reich tem música com tríade. Se eu for pegar, sei lá, no Brasil, assim, eu tenho compositores que escrevem, sei lá, desde Dmitri Servo até, sei lá, até Flor Menezes. E se eu vou dizer que não é contemporâneo, ou que ou sei lá, é uma multiplicidade de abordagens. Eu não tenho como dizer o que é, o que não é contemporâneo, entende? E nem como saber se daqui a 100 anos os compositores que são tocados hoje, ou compositoras, vão ser tocados daqui a 100 anos. Eu não tenho como saber isso. Então, a rigor, eu não posso dizer a música contemporânea, sabe? Porque são tantas tendências e são tão diferentes entre si, que é difícil de dizer, assim, né, o que é uma música contemporânea, assim, mesmo, né? Então, é muito difícil isso, e particularmente nas artes, isso é difícil, porque o julgamento, ele às vezes, o que é considerado uma coisa hoje válida, ele fala de validade lá, né? O que é considerado, como é que se traduz valued? Valioso. O que é valioso hoje, por exemplo, pode não ser daqui a 100 anos. E o que não é valioso hoje pode ser daqui a 100 anos, entende? Ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Assim como a gente não lembra mais, por exemplo, de coisas que eram muito valiosas, digamos assim, há 10 anos e que simplesmente somem 10 anos depois. Então, isso é muito delicado, sabe? É muito difícil eu colocar... Ele propõe tirar esses conceitos da definição de criatividade em artes. Ele falou, essa coisa de valor... Utilidade, por exemplo, é outra coisa que ele fala. Utilidade a gente tem que tirar fora. O conceito de utilidade do produto na criatividade, que é muito tradicional nas teorias. Um produto criativo precisa ser útil. O que é utilidade em arte, minha gente? Pelo amor de Deus, não tem como eu dizer que uma coisa é útil ou não é, que ela é valiosa ou ela não é, porque essas coisas mudam com muita facilidade. Então é muito difícil essa resposta, sabe? Assim, mudam também de um ouvinte para o outro também, né? De um ouvinte para o outro, de uma cidade para outra, ou de um concerto na mesma cidade para um concerto um mês depois. Exatamente, do mesmo ouvinte de um dia para o outro. É muito difícil de responder isso, por isso que assim, o Brent, por exemplo, propõe que esses termos eles devem ser retirados de uma definição de criatividade em artes, por exemplo. Validade, essa coisa de valor, por exemplo, ele diz, não, a gente precisa tirar isso precisa sair, porque isso aí faz sentido em campos de alto consenso e não faz sentido em campos de baixo consenso. E ele diz, se a gente for pegar os conceitos, os campos de alto consenso, talvez a química esteja lá em cima como um campo de alto consenso e a música esteja lá embaixo como um dos campos de menor consenso que a gente tem.
ele tem menos consenso do que sociologia, antropologia, essas outras áreas humanas, digamos assim. Eles conseguem ter mais consenso que a gente, sabe? A gente tem menos ainda, assim. Então, e é que bom que seja assim, eu acho que a gente não tem que ter consenso mesmo, tem que ser uma área sem consenso. Guilherme, o papo está ótimo aqui, mas acho que se tiver uma resposta aqui rápida para a Letícia, que colocou uma pergunta sobre indicações de textos sobre sistemas dinâmicos de canto. Tem interesse no estudo do processo criativo vocal, improviso e vocalizações. Se você tiver indicações, me ajudaria muito. Ó, especificamente sobre canto, eu não tenho, mas durante a palestra eu citei um que fala sobre sistemas dinâmicos, e ele fala sobre o processo da criatividade musical de uma maneira ampla, não só sob o ponto de vista da composição, né? Fala sobre o ponto de vista dos performers, né? Então eu recomendaria aquele sobre criatividade musical e as contribuições da cognição 4E e dos sistemas dinâmicos. Lá eles falam sobre isso, e a proposta deles é a partir da ideia da teoria dos sistemas dinâmicos, falando sobre o papel dos performers de uma forma geral, né? Não necessariamente aplicado ao canto, assim, tão específico eu não conheço, não é muito a minha área de atuação, né? Mas eu recomendaria aquele artigo. E só para finalizar a resposta, assim, eu acho que é uma área emergente, né? Uma área muito que tem tido uma quantidade muito grande de textos nos últimos 5 anos, eu diria assim. Ela é uma área crescente, assim. O Luiz Felipe, que teve aqui também no Conversas Neuromusicais, era um pouco dessa área, assim, do emergentismo, dos sistemas dinâmicos e tal. E estava trabalhando muito nesse sentido, assim. Eu acho que é uma área que tem ganhado uma atenção enorme, assim, nos últimos anos, sabe? Eu acho que tem uma tendência disso crescer muito, assim, nos próximos anos. Eu acho que toda essa... E aí, para finalizar mesmo, toda essa mudança de paradigma que eu falei aqui sobre o processo criativo, eu vejo como uma área de crescimento, sabe? Porque vocês viram que eu mostrei um texto lá em 85, aí 20 anos depois vem um outro, aí começou a diminuir o tamanho, sabe? Aí foi 2006, aí vai diminuindo. Agora já tem um monte de textos em vários lugares, sabe? Então, assim, eu vejo essa crescida exponencial da área. Eu acho que em breve a gente vai ter uma mudança de cenário na pesquisa em processos criativos, sabe? No país, fora do país e no país, assim. Eu vejo que mesmo no país está tendo uma mudança de perspectiva, assim, sabe? Uma mudança de paradigma na pesquisa em processos criativos, e eu acho que é um caminho sem volta, assim, sabe? Eu acho que não... Eu vejo que o cenário daqui 10 anos, posso estar enganado, mas eu imagino que daqui a 10 anos o cenário vai ser bem diferente do que a gente tem hoje. Essas transformações, elas estão vindo numa velocidade muito grande, assim, sabe? Eu acho que não tem mais volta, sabe? Acho que essa mudança... seja. Bom, muito legal, Guilherme. Muito obrigada pela sua contribuição aí com as conversas neuromusicais. Foi ótimo te escutar. Vamos pensar em outras formas aí de colaborações, né, em breve. Queria agradecer a presença de todas, de todos aqui que acompanharam até o final e que estiveram com a gente também, não puderam ficar até o final. E a gente se vê, então, no mês que vem, não, em junho, né? Acho que a próxima é em junho agora. A gente, na UFABC, tem um recesso em maio, então a nossa próxima conversa neuromusical vai ser em junho. Então, obrigada pela presença de todos, obrigada mais uma vez, Guilherme, e Obrigado até a pela próxima. presença, gente. Obrigado por todo mundo que esteve com a gente até o final. Valeu, gente.